Hoje nós vamos falar sobre um dos pilares mais importantes, na criação de hábitos saudáveis, que é a alimentação. Então, hoje é dia de falar sobre alimente-se bem. A gente vem aí construindo hábitos, empilhando hábitos. A gente começou com acordar cedo, e a gente acorda, vai lá, escova o nosso dente, raspa a língua, bebe água, de 300 a 500 ml de água você pode beber. Cuida bem da sua pele, aquele skincare diurno ali que eu ensinei para vocês o passo a passo. Tomar um banho de sol, a gente entendeu a importância da vitamina D. Respirar fundo, que pode trazer vários benefícios pra gente. Agora a gente vai falar de um dos principais pilares, de um dos principais ações, que a gente deve criar hábito, é alimentar-se bem. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Alimentos muito processados, gorduras, animais, gordura trans, açúcar, sal, cereais refinados, eles trazem muitos prejuízos à nossa saúde, gerando obesidade, câncer, diabetes e diminuição até da nossa resistência imunológica. Os embutidos, como refrigerante, eles fazem parte de uma longa lista de produtos que comprovadamente fazem mal para o nosso organismo. Então, o ideal é que a gente evite ao máximo esse tipo de alimentação, com produtos altamente inflamatórios. Vamos preferir sempre alimentos em seu estado natural, tá? Que é a melhor forma de gerir alimentos. O ideal é que no mínimo 50% da nossa refeição ela seja de alimentos crus, É uma coisa que raramente a gente faz, mas é o ideal. Que a gente prefira também alimentos integrais, altamente nutritivos e ricos em fibras capazes de reduzir a nossa exposição a agentes cancerígenos devido à sua capacidade de regular o funcionamento intestinal, As fibras, elas conseguem fazer isso. E uma boa nutrição, ela começa com a sábia escolha dos tipos de alimentos que serão transformados em nutrientes necessários para manter o nosso corpo em boas condições. É no intestino que esses nutrientes eles vão ser absorvidos e uma dieta rica em fibras promove o bom funcionamento do intestino, o que é muito importante para a nossa saúde. Então, o ideal é que a gente saiba fazer as escolhas ideais para o nosso corpo, Eu vou dar algumas dicas aqui, mas o ideal é que se você queira se aprofundar, se você queira realmente ter suas necessidades de nutrientes supridas, que você procure um profissional, um nutricionista, para fazer uma dieta específica para você. Mas eu vou dar algumas dicas, Vou falar um pouquinho de índice glicêmico, Que é um fator que diferencia os alimentos de acordo com a quantidade de moléculas de glicose presentes em cada um, e está diretamente relacionado com a glicemia, que é o nível de açúcar circulante no nosso sangue. Então, o ideal é que a gente prefira alimentos, aqui eu tenho uma tabela com alguns, O ideal é que a gente prefira alimentos com baixo índice glicêmico, então aqui eu tenho algumas frutas, como ameixa fresca, cereja, maçã, grãos, ervilha, achocolatado sem açúcar, algumas massas, espaguete enriquecido com proteína. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Uma tabela com alguns exemplos de baixo índice glicêmico. Você consegue achar isso fácil na internet, só ver o local, para não ter erro, mas a gente consegue achar isso. O ideal é que a gente prefira esses alimentos com baixo índice glicêmico, Porque quando eu tenho baixo índice glicêmico, eu não vou sobrecarregar o meu organismo. E aí vamos entender como é que isso acontece, como é que eu posso sobrecarregar? Então, vamos falar da insulina, A insulina ele é um hormônio produzido pelo pâncreas e ele tem como função metabolizar a glicose, que é esse açúcar aí no sangue, para a produção de energia. Então, a insulina atua como uma chave, que vai abrindo as fechaduras das células do corpo para que a glicose entre e seja usada para gerar energia. Qual é o problema de a gente ingerir alimentos com índice glicêmico muito alto? Eu dou uma carga muito grande de glicose ali para o meu organismo e aí eu preciso produzir uma quantidade muito grande de insulina e às vezes eu não consigo fazer isso. Não consigo produzir essa quantidade grande de insulina e essa glicose ela fica ali no meu sangue,
né? E aí causando diabetes, causando uma série de patologias. Porque eu não consigo abrir essa chave para as células do meu corpo transformar essa glicose em energia, porque eu não tive insulina suficiente para fazer isso. Então, a glicose fica ali no meu sangue, podendo causar essa série de patologias. Resumidamente, é isso que acontece. Bom, é importante também que a gente saiba diferenciar no nosso dia a dia os tipos de fome que a gente tem. Porque às vezes a gente fica falando toda hora, eu tô com fome, eu tô com fome. E não sabe se é realmente fome, né? Ou não. Ou quer dizer, se é um outro tipo de fome. Bom, a gente tem a fome fisiológica, que é a fome do organismo, que precisa receber alimentos, ela não é específica. Então, quando a gente tem fome mesmo, a fome fisiológica, a gente não tem uma coisa específica que a gente queira comer. A gente está com fome, a gente vai comer o que tiver para comer. Esse é a fome fisiológica, essa é a fome fisiológica. Tem a fome social, que ela está relacionada a uma situação social, como um aniversário, por exemplo, né? A gente está ali no aniversário e aí tá todo mundo comendo, então assim, é uma fome social. A fome específica, que não é fome, na verdade, que é vontade de comer, ela está relacionada ao prazer, ao sentir o sabor de algo específico que não é urgente, né? Que você está vendo aqui, a pessoa pensando no hambúrguer, então essa fome, a fome de hambúrguer, ela não quer comer outra coisa, isso acontece muito e a gente tem que saber diferenciar esse tipo de fome também. E tem a fome emocional, que ela envolve comer algo gostoso, não é satisfeita com pouca quantidade, com pequenas quantidades, né? E vem com a necessidade de um grande volume de urgência. Então, geralmente está relacionada a algum fator emocional, alguma coisa que a gente está vivendo ali e aí pode causar esse tipo de fome. Então, o ideal é que a gente saiba diferenciá-la e que a gente procure comer apenas quando existir a fome fisiológica, que essa sim é a fome real. Bom, a dica de hoje é: evite na sua alimentação alimentos com altos índices glicêmicos, né? Eu já falei ali, né? Por causa da sobrecarga de glicose no nosso corpo, que a gente não vai conseguir produzir, às vezes, a insulina suficiente, né? Vamos preferir alimentos mais naturais. Evitar refrigerante, trigo e leite, que são alimentos muito inflamatórios. E só comer quando a gente estiver com fome real, né? Só quando a gente estiver com a fome fisiológica. Espero que vocês tenham gostado. Eu expliquei só um pouquinho, né, do que acontece, do que você pode fazer para melhorar a sua alimentação, né? Evitando alimentos industrializados, evitando alimentos inflamatórios, preferindo alimentos mais naturais, né? Procurando ali ingerir alimentos com baixo índice glicêmico. Então, esse é o básico que vocês podem fazer. Se você quer realmente, como eu já falei, ter um acompanhamento, ter as suas necessidades mais específicas, o ideal é que você procure um profissional, um nutricionista, para fazer uma consulta.